Olá, educadoras! Olá, educadores que participam desta sétima semana Rede Pedagógica. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão acadêmica. E hoje aqui o nosso encerramento, um encerramento muito especial, com um convidado para lá de especial, que é o nosso querido Ilan Breman. Quero mandar aqui um abraço para todos vocês que estão aqui participando, no nome de Jaironice Gonçalves, Pro Marli, Amparo Miranda, Danice B 2015, Jeane Rose. Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Olha, comentaram aí que conhecem esse livro, que ele é muito bom, né? Isso, olha, eu coloquei aqui para provocar a imaginação de vocês no começo dessa live sensacional sobre leitura e letramento. Gente, olha, esse material aqui está disponível na plataforma. O doutor, escritor Ilan Breman preparou esse material, enviou várias imagens aqui que vão, olha só, que vão guiar, que vão ser aqui um liame para a live aula, para o minicurso de hoje. Não precisa imprimir agora, depois dessa live aula você pode baixar, imprimir, tá? Gratuitamente lá na plataforma. Para você que está inscrito na sétima semana Rede Pedagógica, que é 100% grátis. Para inscrever, é só você ir em www.semanarede.com.br. Isso mesmo. Essa formação garante certificado de 120 horas. Daqui a pouco o certificado vai ser liberado, não é? É isso aí. Daqui a pouco eu estou aqui aguardando um comentário do Ilan para nós introduzirmos o nosso querido palestrante aqui nessa live. Gente, olha, já vou dando aqui para vocês aqui, ó, um spoiler desse material sensacional que o professor doutor Ilan preparou. Professor, porque ele tem um curso aqui com a gente também. Ele é um dos professores do curso Literatura Infantil. Tem feito diversas lives acadêmicas aqui na Rede Pedagógica. Olha só, eu quero saber o que o Ilan vai explicar sobre, por exemplo, estas imagens aqui, olha. Bem bacana, né, gente? Muito legal. Gente, olha só, o Ilan Breman, ele também é psicólogo, né? Nós tivemos agora há pouco uma live extraordinária com a professora doutora Simone Lavorato, que também é psicóloga. E a psicologia é muito importante no processo de alfabetização. Nessa imagem aqui, olha, que nós utilizamos tanto para a live anterior como para essa, nós estamos tentando mostrar a importância de se criar vínculos nesse processo de alfabetização. Seja bem-vindo, Ilan. Tudo bem, Edivaldo? Tudo jóia. Eu estava aqui mostrando esse livro seu aqui, que é um dos mais conhecidos, né? Dizem que esse autor é muito bom, é muito garboso, muito bonito. Olha só, Ilan, eu sei que ele escreve muito bem, é muito inteligente, né? Agora, com relação aí a... Dizem também que ele é bem cabeludo, assim, que ela tem cabelo farto, né? Pois é, né? Tem vários livros aqui do Ilan aqui comigo, gente. Olha, estou até mostrando pelo seguinte, olha, muita gente não sabe ainda, mas estamos sorteando 7 livros autografados do Ilan. Esse sorteio vai ser realizado amanhã, a partir das 20 horas, aqui mesmo na Rede Pedagógica. Ilan, mas eu gostei muito, né, dessa sua apresentação, das imagens que você vai usar para lastrear a sua apresentação de hoje. Gente, o Ilan dispensa, né, a apresentação. Eu sempre ouvi o Ilan na CBN, não é? Ilan colunista de literatura infantil na CBN, fazendo ótimas recomendações, ótima curadoria
de literatura infantil. Muito bacana, viu, Ilan? Ó, Edivaldo, o pessoal, você tem que avisar que o pessoal não vai ganhar o livro, sortear, se não me segue lá no Instagram, hein? Não adianta, se não me seguir no Instagram, nem vai participar do sorteio, né, Edivaldo? É verdade, é uma das regras do sorteio, pessoal. Esse sorteio está disponível em www.redepedagogica.com.br/sorteios. Depois você vai lá e se inscreve. Não precisa fazer isso agora, porque agora a nossa atenção é toda do Ilan aqui nessa live aula. Edivaldo, deixa eu te falar aqui, contar aqui fazer uma confissão aqui para você, um segredo aqui que ninguém tá ouvindo a gente, que tá só aqui nós dois, e eu sei que muita gente passou por isso, e eu estou passando, e eu quase não fiz a live hoje com vocês, porque na quarta-feira eu positivei para Covid, né? Passei quase, né, 2 anos incólume, mas aí, infelizmente, na quarta-feira eu positivei, peguei da minha filha caçula, né, de 14 anos, e na verdade eu levei um grande susto, na verdade, Edivaldo, porque eu tomei a primeira dose, né, da vacina, e a segunda dose, ela estava para fazer efeito, não deu tempo de fazer o ciclo da segunda dose, né? E aí eu peguei a Covid. Só que deu assim, já de primeira me deu um pequeno revertério. Eu tô aqui rindo para não chorar, mas eu tô aqui, um primeiro revertério no coração, assim, deu uma disparada no coração, aí eu fui pro hospital, tive que ficar um dia no hospital, medicado, tudo mais, e eles pegaram a tempo e falaram que é comum o vírus também fazer isso com o coração, mas está tudo bem, eu fiz todos os exames que posso imaginar, ressonância, tomografia, exame de sangue, e estava tudo bem, eu estou super medicado, mas assim, tô aqui, normalmente a gente faz a live, né, Edivaldo, e atrás tá os livros, né, você lembra? Os livros, né? Verdade. E aqueles livros, Edivaldo, não são fakes, Edivaldo, são livros de verdade, viu? Você não é aquela coisa naquela tela que a gente. E aí, assim, agora eu tô no meu quarto aqui isolado, né? E não vou sair até terminar o isolamento. Mas, assim, como que eu tô, assim, desde que eu voltei para casa, eu voltei na sexta-feira para casa, eu tô bem tranquilo. E então eu falei, eu vou fazer. E se eu sentir qualquer coisa, eu falo para vocês, mas eu tô super sereno, tranquilo, oxímetro do lado, com aguinha, e super, super tranquilo. E só para falar para as pessoas que a pandemia não acabou, continuem se cuidando, né? Que isso é uma coisa que é importante, continuem se cuidando, que estamos começando a melhorar, mas continuem ainda se cuidando, tá bom? Por favor, continuem se cuidando, isso é super, super importante. E antes de a gente começar a falar sobre nosso tema de hoje, que é o tema da leitura e alfabetização, e eu amo esse tema, Edivaldo, você não sabe como que eu gosto desse tema. Eu gosto demais desse tema. Mas antes de começar a falar sobre ele, eu preparei coisas muito legais, espero que diferentes para as pessoas poderem trilharem o seu caminho de conhecimento. Quem me conhece as lives que eu tenho feito na rede pedagógica e também o meu caminho também, eu nunca entrego todo o ouro. Eu acho importante a gente mostrar o ouro e vocês irem atrás. Ou seja, eu mostro o ouro, vocês vão ficar com muita vontade, e eu quero que vocês vão com a pá, cada um pega a sua pá e vá também procurar o seu tesouro. Então, antes de eu começar a mostrar um pouco do ouro que eu trouxe para vocês, eu não podia deixar de falar aqui, Edivaldo, que hoje é Dia dos Pais, né? Hoje é Dia dos Pais, né? E feliz Dia dos Pais para todo mundo, né? Feliz Dia dos Pais. Eu participei de um artigo de jornal ontem na Folha de São Paulo, lá na Folhinha, de uma grande jornalista que é a Marcela, que ela me convidou para falar sobre paternidade e tudo mais. E ela me fez uma pergunta tão difícil, Edivaldo, que ela falou assim, ela falou para mim, o que é ser pai? Perguntou um pouquinho sobre a minha relação com as minhas filhas, falou, mas o que você tem para falar para as pessoas que não têm um pai presente, né? Que tem muita gente que não tem um pai presente, né? Muitas crianças que são cuidadas pelas mães, pelas avós, não têm o pai presente, ou tem o pai vivo, mas o pai não está presente. O que você pode falar para elas, né? E eu falei assim, eu respondi assim, eu coloquei isso, quem quiser depois acompanhar o texto todo tá lá no meu Instagram. Eu falei assim, respondi assim, Edivaldo, falei, a figura paterna, ela pode ser encontrada não somente
no pai biológico. Muitas vezes a gente encontra a figura paterna num professor, numa professora, num avô, numa avó, num tio, numa tia. A figura paterna, aquela pessoa que representa o que um pai deveria fazer, se você prestar bastante atenção, ele pode estar ao seu redor. Um técnico, falando de Olimpíada, né? Um técnico de algum esportista, você pode ver como os esportistas falam dos seus técnicos ou das suas técnicas como eles fossem figuras paternas, né? Com aquelas pessoas que colocam lá, que organizam a vida da pessoa, que dão as diretrizes, que aconselha, que dá o afeto. Então, nesse Dia dos Pais, aquele que não tem um pai presente, que possa buscar essa figura paterna, né? Que tem esse, né? Esse olhar no seu entorno, porque ele aparece, tá bom? Ele tá lá na escola. Professores, vocês são às vezes isso. Não é função de vocês, mas às vezes acontece. E não é à toa, né, Edivaldo? Edivaldo, acontecia com você quando você era criança, de estar na sala de aula e de repente, eu lembro que eu fazia isso, eu morria de vergonha. Edivaldo, como eu morria de vergonha. Mas eu lembro quando eu era criança, às vezes eu olhava para a professora, em vez de chamar ela de professora, eu chamava ela de mãe. Eu falava, mãe, era o ato falho. Já aconteceu isso com você, com alguém que você Já, conhece? já aconteceu sim, viu, Ilan? Então, sabe por que que acontece isso, Edivaldo? Isso se chama, em psicanálise, de ato falho, né? Né? De um lapso. Ou seja, porque, na verdade, essas figuras são tão importantes na nossa vida. Você, professor, você, você, professora, são pessoas tão importantes na vida das crianças que, às vezes, quando a gente tem esse lapso, a gente fala mãe, pai. Então, essas figuras, elas são figuras importantes e podem ser encontradas. E antes da gente entrar no nosso tema, então, eu queria falar de um livro que eu acabei de lançar, eu até pedi para você imprimir, e eu queria ler duas coisinhas desse livro, que é esse aqui, ó, que chama, mostra pro pessoal aí, Pais ou Refém dos Filhos. Mostra, vê se você tem aí no impresso, aqui pro pessoal aqui, ó. Esse aqui, ó, tá vendo? Ele tá falando aqui, ó. Pais ou Refém dos Filhos. Eu acabei de lançar esse livro, Pais ou Refém dos Filhos. Edivaldo, é um livro que ele já está na Amazon, podem buscar ele na Amazon, podem comprar e tudo mais. É uma coletânea, Edivaldo, de várias reflexões minhas dos últimos 10 anos. Pensamentos sobre paternidade, sobre leitura, sobre biblioteca, sobre escola, sobre tecnologia. São vários assuntos, os mais variados, assuntos novos, assuntos antigos. Ficou lindo o livro. E eu queria começar aqui lendo para vocês, e depois eu vou partir para a questão da leitura e tudo mais nessa horinha que a gente tem. Eu vou tentar. Eu tô tão emotivo, Edivaldo. O que eu chorei essa semana? Acho que deve ser o vírus. Não sei se deve ser o Covid, porque as minhas filhas estão rindo aqui, porque. Gente, o que eu chorei esses últimos 3, 4 dias? Espero que eu não chore aqui, que eu me concentre, porque eu já chorei demais. Eu escrevi uma carta para as minhas filhas. A gente estava numa viagem. Há muitos anos, essa viagem. A gente estava em Israel, na Terra Santa. E lá em Israel, Edivaldo, a gente estava num acampamento, num lugar distante de tudo. Era o deserto. E eu tinha contado histórias para as minhas filhotas dormirem. Inventado lá uma história, sei lá qual a história, de uma, sei lá, nem lembro que história que era. E aí eu estava numa cadeira, as duas dormiram, né? Elas eram pequenininhas. E de repente eu olhei para elas e falei, olha, me deu uma vontade de escrever uma carta para elas lerem no futuro, para elas lerem lá na frente. E coisas que eu gostaria, né, de passar para elas, eu adoraria passar para elas. Então eu vou ler para vocês. Se você não se incomodar, Edivaldo, eu ia te pedir para você tirar os comentários, só para as pessoas poderem me ver. Depois a gente volta, tá? Deixa ele vai tirar aqui os comentários, porque ele Olha, tá me dizendo. aqui para mim, ele tá indo até um pouquinho em cima, que esse Instagram tá dando um probleminha. Quando eu toco na tela, ele está fazendo desaparecer todos os comandos.
É até por Ah, isso tá que ele bom. pediu para entrar, tá? Eu acho que é meio arriscado nós Tá tirarmos e bom. ficarmos Tá sem bom. os Então, comentários, então né? deixa. Então, tá bom, tá bom. Então Para deixa. mim Então, aqui, deixa. para mim aqui não tá atrapalhando o seu rosto, não. Tá Não? aparecendo Tá bom. 90%, Willa. Tá Tá joia. bom. Tô bonito? Tá lindo, Willa. Então, se eu tô Olha, bonito, fizeram até um ótimo elogio aqui para você, viu, Willa? Falou assim, tá bom. olha, o Willa e o Edivaldo são irmãos. Estamos aqui. É que eles não mostraram seus fartos cabelos também, tá vendo? Tá Exatamente. vendo? É Tá por certo. isso. Então, eu vou ler, eu vou ler aqui a carta e a gente vai para o nosso tema aqui. Mas eu quero ler isso em homenagem ao Dia dos Pais e essa coisa linda aqui que foi essa carta que eu nunca vou esquecer aqui. Então, tá nesse livro aqui, depois vocês, por favor, vão atrás do livro para comprar, tá? Então, começa assim. Para as minhas flores, porque eu chamo ela, são duas florzinhas as minhas. Então, eu comecei assim. Tentem acordar sempre de bom humor. O dia é longo. Quando puderem, durmam até mais tarde, porque ninguém é de ferro. Andar descalço é uma delícia. Quando puderem, por favor, coloquem as meias. Não deixem de olhar o mundo através do coração, mesmo que algumas vezes ele fique despedaçado. Quando puderem, sempre procurem o mar e o campo. Lá o coração pode ser colado. Desconfiem daqueles que não acreditam no ser humano, mesmo que às vezes vocês mesmas duvidem. Quando puderem, sempre procurem museus, teatros, livrarias, espetáculos de dança. Lá, a desconfiança evaporará. A comida não é inimiga de vocês. Cuidar-se é importante, mas sem exageros. Quando puderem, experimentem comidas novas. Deliciem-se com doces maravilhosos. Comam acompanhadas de pessoas queridas. O melhor restaurante do mundo é aquele em que estamos rodeados de amigos. Por mais que os outros falem algo contrário, posso garantir: vocês são lindas por fora e por dentro. Quando puderem, e espero que possam, ajudem aqueles que precisam de ajuda. Os meninos ficarão encantados com vocês. Mas não esqueçam, as meninas é que mandam. Você sabe disso, né, Edivaldo? Quando puderem, e espero que não muito, finjam que os meninos é que mandam. Eles adoram essa ilusão. O conhecimento é uma das ferramentas mais importantes da vida de vocês. Nunca deixem de estudar. Quando puderem, relaxem dos estudos. Um pouco de alienação não faz mal a ninguém. Olhem para seus pais e pensem que um dia vocês também o serão. Quando puderem, liguem. Para nós, vocês sempre serão nossas pequenas princesas. Amizades vão e vêm. Irmandade é para sempre. Cultivem a amizade entre vocês. Quando puderem, reservem um tempo só para conversarem e conviverem. Não deixem outras pessoas interferirem no amor de vocês. Nada é melhor do que uma boa noite de sono. Quando puderem, e se valer a pena, passem a noite em claro. Divirtam-se. Escolham profissões nas quais a sexta-feira não seja o dia mais importante da semana. Quando puderem, parem e reflitam sobre o trabalho que escolheram. Sempre há tempo para mudanças de rota. Vocês buscarão a felicidade a milhares de quilômetros de distância. Viajarão obsessivamente atrás dela e encherão baldes de lágrimas por não a encontrarem. Quando puderem, olhem para o lado e para dentro. Talvez a felicidade esteja mais perto do que longe, mas a busca incessante que farão para encontrá-la não será desperdício, será a própria vida.
Com amor, papai. É isso aí. Lindo demais, né, Ilan? Olha, os comentários aqui. A palavra que mais apareceu aqui foi lindo, lindíssimo. Bacana demais, olha. Isso até sugiro para vocês, pessoal vocês que estão acompanhando essa live, que possam depois, né, compartilhar essa mensagem do Ilan aí com todos os filhos desse Brasil, com todos os filhos desse mundo. Nós vamos copiar, viu, Ilan, essa sua carta, vamos transcrever e vamos disponibilizar para todos os participantes desta 7ª semana. Abençoadas, maravilhosas palavras. Muito bem. Mas além de copiar, comprem o livro que a gente precisa viver de direito autoral. Por favor, vão lá comprar o livro para Autor Vive de Literatura, que isso é importante. Muito bem. obrigado. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar de leitura. Vocês sabem da onde vem a palavra leitura? Eu não sei se durante a semana pedagógica que vocês falaram sobre leitura, algum professor falou da origem da palavra leitura. Que é uma coisa assim muito engraçado, porque a gente fala tantas palavras e a gente não sabe o significado delas, de onde elas vêm. E quanto mais a gente sabe o significado de uma palavra, mais a gente se apropria dela. Isso vale também, Edivaldo, para o nome. É tão engraçado, Edivaldo, mas o nosso nome tem história. A palavra tem história. Edivaldo, de onde vem o seu nome? Você sabe? Sei. Fala a origem, você sabe? Olha, eu sei que esse nome tem, por exemplo, uma versão, né, nos países anglo-saxônicos, Edward, que Muito bem. significa governo próspero. Salvo engano, viu, Ilan? Edivaldo, na mosca. Ou, olha, tô aqui orgulhoso de você porque quase ninguém sabe. Edivaldo tem a ver com isso, mas também tem outra interpretação, é do anglo-saxão, que vem de Eduardo, e significa guardador do tesouro. Nossa. Guardador do tesouro. Que é muito legal. Guardador do tesouro. Por exemplo, Érica. Sabe o que significa? Não, Érica. O que significa, Ilan? Tá curioso? Ela também está curiosa. Até se aproximou aqui para saber, viu, Ilan? Ela tá aí? Cadê? Mostra ela aí. Tá. Ela está escondida ali, viu, Ilan? Tá escondida? Quer saber, Érica? Você quer saber? Quer saber, Érica? Eu vou deixar. Você procura no Google, por favor, que eu não vou te contar na Érica. Érica significa. Eu vou aqui, anotei. Soberana eterna. Ixi, ela adorou, né? Nossa, soberana eterna. Soberana eterna. Ela adorou, né? Então, assim, Nossa. os nomes, Edivaldo, eles carregam esse significado. O meu nome, Ilan, significa álamo, que é uma árvore. Álamo é uma árvore. Por exemplo, na Bíblia, Abraão significa pai dos povos, que se casa com a Sara, que significa princesa. A Sara, com mais de 100 anos, tipo a Dercy Gonçalves, ela engravida. E era impossível ela engravidar. E quando falam para ela que ela ia engravidar, os anjos, ela gargalha daquilo. E quando o filho nasce, o nome do filho é gargalhada, risada, que é Yitzhak. Em hebraico, Isaac é risada. Então, percebeu como que o nome carrega uma interpretação? Isso também vale para as palavras. Então, se você, professor, trabalha numa escola, eu acho pelo menos, hein, gente? Vocês deveriam procurar a origem da palavra escola. Se você quer trabalhar com leitura e alfabetização, por favor, pessoal. Por favor, pessoal, procurem qual é a origem da palavra leitura e alfabetização. Se você é um cozinheiro, você vai conhecer os seus ingredientes. Você vai pegar farinha, vai mexer, misturar com ovo. Se você trabalha com educação, a educação trabalha com linguagem, trabalha com palavras. Portanto, busquem as palavras e o seu significado. Então, vamos lá. A palavra leitura
ela tem uma origem, olha que curioso, agrícola. Uma origem agrícola. Leitura significa, ler, no latim, significa colher, recolher, apanhar, retirar, captar com os olhos e recolher, tirar. É como você olha um pomar, tem várias laranjas, você vai olhar as laranjas e vai escolher a melhor laranja. Então, a origem da palavra leitura é belíssima. É o ato de recolher a palavra. É o ato de selecionar uma palavra. O ato da leitura é um ato específico. É um ato trabalhoso. É um ato especial. A leitura e a escrita, Edvaldo e meus queridos professores, o ato de ler e escrever é um ato que o ser humano criou artificialmente. Esse ato de escolher, recolher, com olhar uma palavra, não é algo natural. Nós criamos isso. Olha que coisa, uma das grandes invenções, talvez a maior das invenções do ser humano foi a escrita e a leitura. Mas, Ilan, como era antes? O que rolava antes? Bom, antes de tudo, antes das palavras, o que rolava já era uma expressão. Mostra a figura que eu te coloquei aí no papel, de uma caverna que tem um bisão. Por favor. É isso mesmo. Tenta aproximar mais para a galera. Tá de ponta cabeça só. Precisa só virar ali. Vira aí. Isso, agora sim. Agora enquadra ele. Tá. Fica aí, fica assim, por favor, Edvaldo. Essa figura é uma figura de uma caverna na França, em Lascaux, na França. E essa figura é uma figura primordial. Então, antes dos homens articularem uma fala compreensível, eles já pintavam e expressavam o que eles sentiam através da pintura. Aqui está se falando de caça, está se falando de animais, aqui está se falando de morte, de vida, está se falando né, do céu e da terra. Pode tirar a imagem. Antes da leitura e da escrita, tinha a imagem. Antes da leitura e da escrita, tinha a oralidade. O contar histórias, ele existe há milhares e milhares de anos. Antes da primeira palavra escrita, antes da primeira leitura pelos olhos das pessoas, as pessoas falavam. E o que acontece? A oralidade, ela foi muito importante e continua sendo. Só que ela é limitante. Por que ela é limitante? Oralidade, ela é limitante porque, pensa aqui comigo, tudo que você aprende e tem que memorizar na sua cabeça oralmente, se você não repetir o que você aprendeu, você esquece. Então, o limite de conhecimento, ele é baixo. Porque se você colocar muita coisa na cabeça, você não vai lembrar. Então, as pessoas tinham um certo limite de conhecimento e tinham que repetir constantemente aquilo para não esquecer. O cérebro gastava uma energia tão grande para fazer isso, mas tão grande, até que finalmente aconteceu algo que revolucionou o mundo. Revolucionou. Que liberou a mente. E liberou uma energia nunca antes vista na humanidade. E o que foi isso? O que aconteceu? Na Mesopotâmia, há 4, 5 mil anos, na região conhecida hoje como Iraque, né? Iraque, Irã, essa região, pessoas começaram
a perceber que de cabeça as coisas ficavam difíceis, porque não era só histórias que tinha que estar na cabeça, tinha que ter número na cabeça, quer dizer, grãos, tinha que ter número de vacas, tinha que ter um monte de coisa. Eu falei, gente, como a gente faz para ter tudo isso? Aí vem um cara e fala assim, bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma argila, vamos pegar umas pedrinhas e vamos fazer assim, uma pedrinha eu vou grudar na argila e vai representar um carneiro. Então, em vez de eu ficar lembrando um carneiro, dois carneiros, eu tenho 1.542 carneiros. Eu pego uma bolinha de pedrinha, coloco na argila e vai representar um carneiro. E eu vou juntando as pedrinhas. Só que chega um momento que tinha mais carneiro que lugar para colocar pedrinha na cerâmica. Curiosidade, essas pedrinhas tinham um nome. E o nome era cálculis ou calculis. Essas pedrinhas. Que vai dar origem a uma palavra muito conhecida que é calculadora. Que vai dar origem, por exemplo, a uma outra palavra terrível que é cálculo renal. O que é cálculo renal? É pedrinha, né? Tomara que ninguém tenha, porque é uma coisa horrorosa. Né? Cálculo renal. Então, assim, de repente essas pedrinhas não cabiam mais. Então vou fazer símbolos para representar a vaca, o carneiro. Porque daí a gente coloca um símbolo e vai representar, em vez de colocar... Então põe aquela imagem que eu te mandei, por favor, que tem pega lá, a imagem de que tem uma tabelinha. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Tá de ponta cabeça ou tá ao contrário aqui? Deixa eu olhar. Não, tá certinho. É que tá espelhado aqui, né, pra galera. Então, assim, ó. Então, olha que interessante. Então, você coloca lá a figura de uma vaca, para representar a vaca, tá? A figura de uma estrela para representar uma estrela. E coloca 2 estrelas, 3 estrelas. Só que mesmo fazendo isso, a pessoa tem um avanço. Da pedrinha, ele vai fazendo o símbolo do objeto. Falou, bom, esse símbolo do objeto, vamos ir transformando ele em uma outra coisa para ficar mais tranquilo. Não precisa ser o objeto em si. E aí no final da tabela vocês vão ver o que se chama de cuneiformes, que é um formato de um... que, né, é o resquício do que era a vaca, mas representa a vaca em si. O que acontece? Para memorizar estes símbolos, é algo assim dispendioso. É uma energia, porque tem tantos objetos no mundo, é uma confusão, precisa ter milhões de argilas, fica tudo muito confuso. Né? Então, assim, essa coisa de representar com imagem as coisas, ela foi uma coisa importante, mas as pessoas que começaram a criar a escrita e essa própria leitura, que eram poucas pessoas, viram da dificuldade que isso tinha. E foram avançando. Até que finalmente chegaram em algo que foi extraordinário, que quem fez isso foram os fenícios, que foi o famoso alfabeto. O alfabeto. O alfabeto fenício, que foi o primeiro alfabeto de todos, revolucionou o mundo. Porque, em vez de você representar a coisa em si, você representava o som da palavra. O som da palavra. E o som da palavra, com combinações, dava infinitas possibilidades. Só que os fenícios tinham um problema. E qual era esse problema, Edivaldo? Na criação do alfabeto fenício, como no hebraico, por exemplo, não tinha a vogal. Era só consoante. Uma desgraça, Edivaldo. Então, como a pessoa podia adivinhar a palavra se era masculino ou feminino? Palavras que tinham as mesmas consoantes, mas com vogais diferentes quando a gente falava. A pessoa ela intuía o que era.
pelo contexto da palavra. Ela olhava a palavra e intuía que era aquilo, porque não tinha vogal. Isso trazia um problema muito grave. Só que esse problema, ele foi resolvido. Por quem? Por nossos queridos amigos gregos, os antigos. Os antigos gregos, eles colocaram o quê? As vogais. O alfabeto grego trouxe, né, as vogais para o que os fenícios fizeram. E a partir daí, desse alfabeto, o mundo se transformou. Infinitas possibilidades de escrita e de leitura. A mente que estava concentrada em memorizar histórias, em memorizar números, acabou, não precisava mais. Porque estava tudo lá agora escrito. A mente, então, ficou livre para quê? Para brincar no TikTok? Não. Ficou livre para quê? Para ficar vendo Big Brother? Não. A mente ficou livre agora para abstrair, para filosofar, para fazer perguntas que nunca foram feitas antes. Porque em vez da mente ficar concentrada em repetir sempre a mesma coisa, a novidade começa a entrar na vida humana. A filosofia surge na Grécia, não é à toa. A ciência começa na Grécia, não é à toa. Só que temos um problema grave até hoje. É lá de trás e o Brasil ainda enfrenta este problema. A leitura e a escrita, como eu falei para vocês, foi uma fabricação artificial. Nós criamos. E se nós criamos, nós precisamos ensinar as crianças a ler e a escrever, porque ela nasce sabendo falar. Você sabia, Edivaldo, que se você nascesse bebezinho, há 30 anos atrás, você tem 30 anos, né? Há 30 anos atrás, você tá lá bebezinho, se eu te pegasse e te jogasse na China, você, Edivaldo, estaria falando comigo agora em chinês. Se você, Érica, tivesse lá com os seus 20 anos, nascido, eu pego você, bebezinho, Érica, e te jogo na Finlândia, no seu nascimento, você estaria falando comigo finlandês. O nosso cérebro está preparado para falar qualquer língua oral. Qualquer. Somos internacionais na nossa mente, né, oral. Na escrita e na leitura, não. A gente precisa ensinar, dar as ferramentas para o outro aprender a ler e a escrever. Isso é um exercício. Só que por muito tempo, Edivaldo, muito tempo, a leitura e a escrita ficou concentrada na mão de poucos, de uma elite. E essa elite tinha um poder desgraçado. No Egito, os escribas, cara, eram como os banqueiros de hoje. Os escribas eram como os gurus do Vale do Silício. Os escribas egípcios eram como políticos poderosos. Eram as pessoas mais poderosas da sociedade. Isso também valia na Grécia, valia por todas as sociedades onde a leitura e a escrita estavam nas mãos de poucos. Eles eram os mais poderosos, controlavam as leis, controlavam a vida das pessoas, controlavam a religião, os mitos, os grãos. Tinham um poder tremendo. E toda a população, a grande maioria, não tinha esse poder. Isso vai mudar lá na frente, mas por séculos e milênios foi assim. Séculos e milênios. Eu nunca vou esquecer, há uns 15 anos, eu vendo o Jornal Nacional, tem uns 15 anos isso,
eu vi uma reportagem de um senhor no Nordeste que me marcou profundamente. E eu coloquei essa reportagem, acho que eu imprimi para você também, para você mostrar para o pessoal, num livro que eu escrevi no meu mestrado, que é esse aqui, ó. Através da vidraça da escola, formando novos leitores. Esse livro aqui é meu mestrado da USP. Eu coloquei essa fala aqui. Esse aqui tem uns 15 anos, esse livro. Esse livro aí mesmo. Através da vidraça da escola. Edivaldo, esse senhor, ele me marcou muito. Ele falou assim na televisão, assim. Era sobre leitura, alfabetização. Ele falou assim pro repórter: olha, meu senhor, eu sou cego. Eu não enxergo nada. E ele falou, mas por quê? Porque eu não sei ler e escrever. Eu quero que o meu filho abra os olhos. E ele falou, mas como que seu filho vai abrir os olhos? Ele falou, lendo e escrevendo. O que esse senhor falou, e eu coloquei essa fala dele, eu anotei na hora, me marcou profundamente isso, tem uns 15 anos. Porque isso é uma fala muito antiga, porque a gente nem devia ouvir essa fala no Brasil mais. Isso é uma coisa assim, absurda a gente ouvir isso no Brasil. Absurdo. Isso é uma fala do Egito Antigo. Isso é uma fala da Idade Média. Que era exatamente assim. Todos eram cegos e alguns viam, liam e escreviam. Tinham o poder na mão. Vocês querem tirar o poder da mão dos poderosos aqui do Brasil? Dessa elite que a gente tem? Uma elite... Tem uma elite bacaninha, mas tem uma elite bem horrorosa que a gente tem também. A elite política nossa é horrorosa. Alguma elite empresarial também, bacana, e gente muito ruim também. Mas vocês querem tirar o poder deles, no sentido de não tirar, mas dividir, vamos lá? Não precisa tirar o poder tá aí. A gente pode dividir, né? Ser mais igualitário. É com leitura e com a escrita. Porque é assim que aconteceu nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, em Portugal e em tantos países. Estou aqui, vendo aqui. Vamos lá, continuar. Então, pessoal, algumas questões sobre a leitura escrita. Então, a gente aprendeu. Vamos retomar. Começamos pintando cavernas, falando pelos cotovelos, como eu estou falando agora, oralidade. Chegou a leitura e a escrita, que mudou o mundo. A leitura e a escrita que mudou o mundo. Só que a leitura e a escrita mudou o mundo através de poucas pessoas. Vamos descobrir como essa leitura e escrita se massificou. O que o Edivaldo está mostrando agora, eu fiz uma curiosidade. Vamos falar para vocês uma curiosidade, o que é de curiosidade. Edivaldo, por que eu peguei isso para você, para mostrar? Porque é de curiosidade, só que eu adoro curiosidades. Como as pessoas escreviam? Qual era o suporte? Os primeiros suportes da escrita foram suportes diferentes dos suportes de hoje. Então, a gente tem o que se chama de papiro. O que é o papiro? É isso que o Edivaldo está mostrando. O papiro vem de uma planta. Mostra a foto da planta do papiro. Mostra. Que tinha no Egito, no Líbano. Galera, isso é um papiro. Tá vendo? Isso é um papiro. Então, eles faziam todo um trabalho com essa planta de prensar. Você prensava, amarrava. Trabalho desgraçado. Que trabalhão, Edivaldo. Eu já vi fazendo isso. É muito trabalho. E aí ficava pronto o papiro, tinha que secar, e você escrevia no papiro. Então, isso que você mostrou é um texto que é de milhares de anos, que foi escrito num papiro, Edivaldo. Olha que maravilha. Num papiro. Diferente de um outro suporte que também dura muito, que é o pergaminho. Mostra o pergaminho, acho que você vai conseguir adivinhar. Está em hebraico o pergaminho. Vamos ver se você vai pegar o pergaminho certinho. Edivaldo tá bom, hein, Edivaldo? Só que tá de ponta cabeça, Edivaldo. Tá vendo aí, né, Ilan? É que tá em hebraico.
Isso que você pegou na mão, Edivaldo, são os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto são dos textos ligados à Bíblia mais antigos do mundo, encontrados em Qumran, que eu fui conhecer esses lugares. Né, da época de Jesus, galera, isso, tá? Da época de Jesus. E ficou lá nesse deserto, nessas cavernas, e durou muito o pergaminho, porque tem umidade baixa. Mas o que é o pergaminho? Se o papiro é feito daquela planta, né, que eu mostrei para vocês, o pergaminho é feito de pele de animal. Pele de animal, de carneiro, né, bezerro. Né? E por que chama pergaminho? Porque onde se produzia o pergaminho mais famoso era Pérgamo, né? Uma antiga região asiática, né? E daí que saiu o nome pergaminho, né? De Pérgamo. E depois a gente vai conhecer o suporte normal, que é o suporte que a gente tem até hoje, que também vem de plantas, né? Que a gente faz, que é do papel, né? Que é essa coisa mais... Eu já vou contar o que é isso para vocês, né? E acho que está de ponta cabeça também, mas eu também vou contar para vocês. Então, o que eu quero contar sobre as curiosidades sobre esse mundo? Imagem, oralidade, leitura escrita, poucas pessoas, tá? Além de poucas pessoas, curiosidades. Pouca gente sabe. Será que eu conto? Eu tô com preguiça, acho que eu não vou contar mais. Vou contar, eu parei só para beber água aqui. Gente, eu tô com Covid, eu preciso me hidratar, pelo amor de Deus, né? E eu vou contar só se vocês me seguirem na internet, lá no meu Instagram. Senão eu não vou contar. Pode ir lá me seguir agora, senão eu não vou contar. Tô brincando. Não tô brincando não, pode ir lá mesmo. Vou contar para vocês. Olha se você sabia disso, Edivaldo. Olha que interessante. Quando a leitura ela surge, as pessoas imaginam... Bom, lá na antiga Grécia o cara pega o pergaminho dele, pega o papiro e vai ler como... Vou fazer aqui um exemplo. Ele vai abrir o livro, né? E vai começar a ler. Assim, né? Vamos ler aqui. O que eu tô fazendo? Eu tô lendo em silêncio, não tô? Você imagina essa cena, Edivaldo? O cara tá lendo em silêncio, né? Galera, a leitura antiga era quase sempre leitura em voz alta. Leitura em voz alta. A leitura silenciosa é algo que vai acontecer muito lá na frente. E é uma outra revolução. Por que, Ilan, leitura em voz alta? Porque a galera lia em voz alta, Ilan. Edivaldo, você imprimiu aquela frase que eu mandei para você no WhatsApp com um monte de letrinhas tudo juntinho? Acho que sim. Deixa eu tô pegando aqui. Tá aí. Enquanto isso, bebe uma água. Tô procurando aqui. Gente, ó, Ilan.Breman, tá? Sigam, vale muito a pena. Tá aqui o grande Ilan, essa enciclopédia viva, como vocês comentaram aí, que eu estou vendo todos os comentários. E também, vejam bem, o compromisso do Ilan, né, gente? Uma vez faltou aqui, nós tínhamos uma live com o José Pacheco, chamamos o Ilan na enésima hora, ele veio aqui e fez, né, uma apresentação sensacional. Né? É uma pessoa realmente fantástica. Agora, com o Covid, né, está aqui, não é? O Ilan, tem até uma teoria aqui, depois talvez até vire um livro infantil, viu, Ilan? Que o Covid, algumas pessoas iluminadas, ela desperta poderes especiais. Quem sabe aí no momento aí, né? Mostra, achou? Achou? Não achei aqui. Produção, me ajuda aqui ver se eu acho. Eu acho que faltou essa página na impressão, se viu, você, Ilan? Mas é está que você não na quer mexer no apresentação. celular, né? Senão você podia pegar no WhatsApp o que eu te mandei e compartilhar a tela do seu WhatsApp. Tá, deixa eu pegar aqui. Produção deu uma saidinha aqui, viu, Ilan? Deixa eu então, ver se eu vou. Vamos em frente. Tá, daqui a pouquinho eu não volto com esse. Eu vi essa tela, é bem interessante, né? Eu falo para pessoas, as pessoas vão entender. Então, ó, por que as pessoas elas liam em voz alta?
Quer dizer, tinha um leitor público, a pessoa lia para todo mundo, de vez em quando, né, assim, era muito raro. Eu vou contar, vamos lá. Se vocês pegarem, façam essa brincadeira com seus alunos, tá? Pega uma frase qualquer e junta ela sem espaço. Eu mandei uma frase para o Edivaldo que é assim: eu me chamo Ilan Brenman, tenho um livro chamado Até as Princesas Soltam Pum, inspirado na vida das minhas filhas. Eu escrevi isso, Edivaldo, tudo junto, sem espaço. Se eu mostrasse isso para vocês, vocês não iam conseguir ler se não balbuciassem. Gente, é tão louco. Vocês começam a balbuciar para tentar entender. Por quê? Porque antigamente a escrita alfabética, ela não tinha espaço, era tudo junto. Então, se você não vocalizasse ela, Edivaldo, não falasse em voz alta, olha que interessante, você não entendia. Pode fazer essa brincadeira. Junta uma frase sem espaço, faz para você mesmo aqui, professor, ou para o seu aluno. Ele vai ter que vocalizar. Então, a leitura em voz alta era o comum. A leitura silenciosa era como uma bruxaria, uma coisa muito estranha. Tem uma passagem interessantíssima de um santo que chama Santo Agostinho. Pô, vocês conhecem, né? Santo Agostinho, né? Pelo amor de Deus. O Santo Agostinho, que foi um bispo de Hipona. Hipona era o norte da África. Isso no final do Império Romano, século IV depois de Cristo. Ele foi se encontrar com o mestre dele, que era o São Ambrósio, também muito famoso, Santo Ambrósio. E ele relata nas confissões dele, Edivaldo, olha que interessante, Agostinho, ele fala assim: meu Deus, eu vi Ambrósio com o livro aberto e sem mexer a boca, só com os olhos. Que espanto! Como ele consegue... Era uma coisa muito louca isso, né? Porque a leitura era sempre vocalizada. E quem mudou isso? Como isso se rompeu? Se rompeu, Edivaldo, com copistas irlandeses religiosos. Por que copistas? Porque os livros eram copiados. Você não tinha como, não tinha imprensa ainda. Então os livros eram copiados. E quem copiava? A igreja. Se não fosse, as pessoas não sabem disso, mas se não fossem os monges nos seus mosteiros, a maior parte do conhecimento do mundo ia se perder. Ia se perder. Os monges copistas da Idade Média salvaram muito da produção cultural do Ocidente. Então, esses copistas irlandeses, no século XI, criaram espaço. E quando criaram espaço, entre as palavras, dá o respiro e você pode ler com seus próprios olhos. Interessante isso, hein, gente? É muito interessante. Só que ainda continuamos com um problema. A igreja agora, que dominava quase tudo no Ocidente, a igreja, Edivaldo, assim como os escribas egípcios, tinha o poder de ler, o poder de escrever, o poder de interpretar a Bíblia ao seu bel prazer, tinha o controle da política, da religião, do corpo, de tudo, porque eles liam. E a leitura era sagrada, ninguém entendia nada. Então, a interpretação era da igreja. Vocês querem entender como que funciona, como que é isso? Assistam um filme chamado O Nome da Rosa. Explica muito bem isso. Então, o que acontece para isso ser quebrado, despedaçado, e surgir a terceira, quarta revolução da leitura? Tem várias revoluções. A terceira ou quarta revolução da escrita, que vai fazer com que as grandes massas saiam da cegueira. Que era o controle era só clerical. O que vai acontecer? Duas coisas vão acontecer. Duas. Que sem elas, nós hoje nem estaremos aqui, não ia existir Instagram, não ia existir rede pedagógica, não ia existir vacina, não ia existir absolutamente nada se não fosse essas duas revoluções, porque essas revoluções fizeram acelerar a ciência, fizeram acelerar a tecnologia, fizeram acelerar muitas coisas. Vocês querem saber quais são essas revoluções?
Você não quer saber? Todo mundo perguntando, querendo saber, viu, Ilan? Por favor, eu quero confete. Conta, Ilan, por favor. Eu tô muito curiosa, quero saber. Chutem, falem, o que vocês acham? Quais foram essas revoluções? Ninguém sabe. Fala, qualquer coisa, Pode vocês me comer. dão tempo para respirar, porque eu tô em recuperação, gente. Vocês me dão tempo para respirar. Will, até quero te provocar aqui para você falar um pouquinho sobre a Revolução Protestante a partir da invenção da Ah, imprensa. pegaram! Safadinhos, safadinhos, safadinhos. Vamos lá. Foram essas duas revoluções que você acabou de falar que mudaram o mundo, e mudaram o mundo, tá? A primeira, Gutenberg. Johann Gutenberg, na Alemanha, criou a imprensa. Ou seja, um livro que demorava milhares, né, um tempo desgraçado para ser copiado, para ter 100 cópias, era uma desgraça. Tudo à mão. E o cara me inventa uma máquina com tipos móveis que consegue multiplicar os livros de uma forma infinita, se ele quiser. Vai copiando, porque é imprensa. Né? Como o Xerox. Vai fazendo tá. Vocês não têm noção da revolução que foi isso. Foi a revolução. Os chineses, para não ser desonesto, tá? Os chineses criaram os tipos móveis antes do Gutenberg, lá no Oriente. Então, mas a gente está falando do Ocidente, não da revolução que aconteceu lá na China. Falando do Ocidente, mas eles foram anteriores. Mas no Ocidente, foi o Gutenberg que fez isso no século XV. E com isso, ele fez algo inimaginável, que é o quê? É como que... Gente, se eu pudesse passar para vocês o que está na minha cabeça agora, é como a criação da internet, é como a criação do WhatsApp, é como a criação do TikTok, é como a criação do telefone, é como a criação da... Por que eu tô falando isso? Porque do nada, uma ideia que estava num livro, que demorava meses para chegar de um canto a outro, porque tinham poucos livros, meses. Com a invenção de Gutenberg, que se espalha por tudo que é canto, se multiplica e se dissemina ideias que demorariam meses e talvez anos para chegarem nos mais variados locais. Ideias que vão mudar o mundo. Ideias políticas, econômicas, tecnológicas, religiosas. E aí se junta uma segunda revolução. Uma segunda revolução. O primeiro livro que o Gutenberg vai imprimir, gente, que livro lindo, mostra para eles aí, Edivaldo. Eu sei que você sabe aí que você mostrou aí uma vez aí. Vamos lá, arrisca. Vamos lá, a produção levou aqui os meus papéis para procurar Produção, aqui. volta. A produção volta com... Vamos lá, então. Gente, esse livro é maravilhoso. Esse livro que ele está se referindo agora. Parece que é o livro mais vendido, é isso, Ilan? É isso mesmo. Mais vendido do planeta da Este, história. galera, isso que vocês estão vendo foi o primeiro livro que o Gutenberg imprimiu, que é a Bíblia. A Bíblia, ela existe ainda, está lá na Alemanha. A Bíblia de Gutenberg. Tem mais de 500 anos esta Bíblia. Olha que beleza procure na internet, nos documentários. Só que vem agora a grande revolução aqui, Edivaldo. A igreja que concentrava a Bíblia e os textos na sua mão leva um golpe muito forte quando Martinho Lutero, também na Alemanha, fala o seguinte: cada fiel tem o direito de ter a sua própria Bíblia, de fazer a sua própria leitura e de discutir a Bíblia com os seus irmãos. Isso é uma revolução. A igreja proibia isso. O porta-voz era o padre, era o pároco. E de repente vem Lutero e diz: não. Essa famosa reforma protestante,
E com a Reforma Protestante, juntando com Gutenberg, começa a se espalhar a Bíblia para tudo que é canto. Só que, para você ler a Bíblia, o que você precisa fazer? Ler, aprender a ler, né? Aprender a ler, Edivaldo. E para aprender a ler, o que a gente faz? Tem que estudar, né? Tem que estudar, tem que criar escola, formar professor. Tão ligados no que está acontecendo no mundo, começa uma revolução na educação, uma revolução política, econômica, social. Os povos começam a sair da sua cegueira de milênios através da leitura e da escrita. A igreja vai perceber também isso, vai entrar também nisso, porque ela não é boba. Então, vai começar a criar suas escolas também. E vai começar a trazer o povo para a luz. Na Europa, para vocês terem noção, na Suécia, no final do século XVIII, 90% da população alfabetizada. No século XVII, existiam já milhares de escolas. Na Grã-Bretanha, milhares de escolas. Na Grã-Bretanha, no século XVII, Edivaldo, se um bandido, olha a importância da escrita, se um bandido era preso e condenado à morte antes de ser enforcado, se ele soubesse ler um trecho da Bíblia, ele era salvo. A importância que se dava para a leitura. Se ele lesse um trechinho da Bíblia, ele não ia perder o pescocinho dele. A importância que isso teve. E isso trouxe a grande revolução da educação, da política, da economia. Acontece que eu estou falando aqui do Brasil, galera. Do Brasil não, da Europa, né? No Brasil, a gente, para variar, demora um pouco mais. Por milhões de motivos. Não vou entrar aqui por causa do horário já, mas por milhões de motivos. O Brasil demorou muito para entrar nesse processo. Demais da conta. Precisamos correr atrás. Então, vocês que estão aqui me ouvindo, quando vocês ensinam as crianças a ler e a escrever, vocês estão ensinando para elas a liberdade. Vocês não estão ensinando para elas ler uma cartilha, ou ler o livro do Ilan Brenman, ou ler o livro da Ruth Rocha, ou ler um livro da Ana Maria Machado. Vocês estão ensinando para as crianças a liberdade. Vocês estão dando para a criança um farol, uma luz, para ela se libertar da escravidão da ignorância, da escravidão dos grilhões de políticos safados, dos grilhões da prisão, da miséria e da pobreza. Então vocês não estão apenas ensinando elas a lerem e escreverem cartilhas. Não, vocês estão dando a ferramenta mais poderosa de um ser humano. A consciência. A consciência. A consciência da sua própria existência. A gente só consegue entender que a gente existe, que estamos na Terra, porque podemos ler e escrever. Lendo e escrevendo, marcamos a nossa existência. Então vocês, professores, têm um poder incrível. Não, vou falar devagar. Não desistam de nenhuma criança que está com dificuldade de ler e escrever.
Por favor, não desista de nenhuma criança com dificuldade de leitura e escrita. Pegue na mão e vá firme, com esforço. E transforme a vida dessa criança. E transforma mesmo. Não se contentem. Leu, escreveu para passar de ano, sabe, leu. Não, tem que ir além disso. Eu quero ver um Brasil de crianças leitoras e escritoras competentes, reflexivas, que não fiquem só fazendo dancinha na internet, mas que leiam. As minhas filhas também fazem dancinha na internet, tá? Não tem problema nenhum fazer dancinha, mas só dancinha, a gente voltou para as cavernas, eu acho. Tá bom, gente? Eu acho que a gente está voltando para as cavernas. Se a gente ficar só fazendo dancinha na internet, voltamos para as cavernas. Dançar é muito bom. Dancem, né? Mas não é só isso. A gente dança e faz outras coisas, mas só dancinha não pode. Sairemos das cavernas lendo e escrevendo com competência, com qualidade. E essa função é de vocês. Façam com muito amor. Façam com muito desejo. Leiam muitos livros literários, porque é assim que a gente aprende a ler e escrever. Não somente nas cartilhas. Na literatura. É isso que a gente quer. É isso que eu quero. É esse meu esforço. E eu vou parar porque eu vou começar a chorar porque eu estou muito emotivo. Eu não estou brincando. Eu estou andando muito emotivo agora. Então vou parar por aqui. Então, eu queria agradecer demais essa live de hoje. Tá? Gostaria muito que vocês me acompanhassem lá no meu Instagram. Lessem o meu livro novo para me falar o que vocês acham. Podem falar mal, falem bem, mas falem de mim, como diz aquele provérbio. E outra coisa, para finalizar, Edivaldo. Professores, não é só criança que tem que ler e escrever. Vocês também. Por favor, leiam vocês também muito. Quanto mais vocês lerem livros, quanto mais vocês escreverem, mais vocês vão transbordar isso para o outro. Tá bom? Então, sejam professores literários. Eu que agradeço a vocês. Eu tenho um amor profundo pela educação, tenho um amor profundo pelo nosso país, um amor profundo pela literatura. E esse é o caminho. Cada criança vale. Não desistam de nenhuma criança, tá? E chega, senão minha imunidade vai cair, eu preciso estar bem aqui durante a semana. Ila, para subir a sua imunidade, achamos aqui, né? Agora que você achou. Intempestivamente, mas aqui está, viu, Ila? Olha lá, então ó, tenta ler, ó, tá vendo? É impossível. É que tá espelhado, né? Tá espelhado. É verdade. Aí dificulta ainda mais, né, Ila? Mas vamos colocar também na plataforma para o pessoal dar uma olhada também esses livros aqui. Edivaldo, marca aqui meu Instagram, vê se você consegue fixar, se não dá um pau aí, vê se tá. Vou pedir para alguém, para alguma querida aí seguidora que está na live, para uma não, para várias, gente, olha, para fixar, vamos aí digitar ilan.breman. E Breman é assim, vamos alfabetização aqui, aula de alfabetização, hein, Ilan? B-R-E-N-M-A-N. Ilan.breman. Ilan, o que significa Breman, hein? Parece alguma coisa a ver com cerveja, tem a ver mesmo, não?
Você acha? Não, tem a ver, não tem a ver com cerveja. É assim, eu fui procurar etimologia, significa homens de fogo. Por quê? Calma, não se empolguem, tá? Porque mas teve com bebida mesmo, porque diz lá a pesquisa que eu fiz que a minha família paterna, eles eram da Rússia, né? E eles destilavam vodka. E sabe que para destilar vodka você precisa de fogo, né? Então, assim, vocês são a família do fogo, Brenman, homem de fogo. E aí, meu pai brincava, quando a gente pesquisou isso, que eles bebiam depois e ficavam de fogo também, né? Duplamente de fogo. Deve ser isso, né? Sei lá. Mas é uma das interpretações aí do Brenman, né? Acho que sim, né? É bonito de se falar, né? Muito legal, viu? Parece, né, que lembra o verbo, né, que é levedar em alemão. Por isso que te falei que parecia alguma coisa a ver com cerveja, né? Qual é o seu sobrenome, Edivaldo? Fernandes da Silva. Fernandes Edivaldo da Silva. Fernandes da O que é? Silva. É português? Português? Português, já ouvi dizer que tem a ver até com judeus, novos cristãos em Portugal. Cristãos novos. A história Cristãos dos cristãos novos, novos é isso. bem interessante. Tem uma pesquisa que fala que uns 20% do Brasil são de cristãos novos, né? Que tem um. Só que no Nordeste. Estamos aqui no... Gente, pessoal, vocês estão vendo aqui uma parte aqui de fofoca que é gostosa, essa parte de bastidores. No Nordeste, você tem alguns rituais que as pessoas fazem e não sabem por quê, mas são rituais judaicos. Por exemplo, olha que interessante. Eu vi isso no sertão já. Quando morre alguém, as pessoas começam a tampar os espelhos com tecidos. Aí você pergunta para a pessoa, por que você está fazendo isso? Ela fala, eu não sei, porque minha mãe fazia, porque minha avó fazia, minha bisavó. E na verdade é um ritual judaico, porque você tampa porque na hora do luto você não, a vaidade não pode existir. Você tem que estar, você tem que estar assim concentrado em você mesmo e tudo mais, né? É a mesma coisa de, por exemplo, de na hora do luto as pessoas não sentam no sofá. Mas por que você não está sentado no sofá? Não sei, porque minha avó fazia isso. Que é o ritual judaico. Por que você não senta no sofá? Porque por o ritual judaico, na hora da morte, você não pode estar confortável, não pode se sentir confortável. É o momento de você sentir a dor daquele momento. Enfim, tem essas coisas. Então, se fala que 20% dos brasileiros que chegaram de Portugal eram cristãos novos. Mas isso é uma outra live que a gente pode fazer. Muito bacana, gente. Eu quero sugerir também que vocês façam um print do Ilan e escrevam lá, não é? Esse perfil dele, ilan.brema. Vamos espalhar isso aí. Divulguem essa live, tem muito conteúdo rico aqui que realmente pode destravar muita coisa, né, Ilan? Quando nós vemos um país igual o Brasil, com tanto potencial, mas travado, né, por um déficit na leitura, a gente pensa, isso é por acaso, não é? Não, na verdade, né? Esse travamento da leitura é intencional, aconteceu em outros momentos da história, como você Você sabe que mostrou, né? no PISA a gente está muito mal no PISA, né? O PISA, que é aquele teste, né? Trianual, né? A gente faz a cada 3 anos. O Brasil está péssimo na leitura. E você está péssimo na leitura, é péssimo na matemática. E a gente tem um potencial. A gente é um país, você vê na Olimpíada, você vê o que gente. Eu tô muito chorão, né? Mas eu chorei muito. Essas meninas do skate, do boxe, enfim, que gente maravilhosa. A gente tem um povo maravilhoso. Só que essa questão política ela é muito complicada e a gente também não tem que ficar esperando políticos, entendeu? A gente tem que fazer a nossa parte. Então, se ficar falando, o político, vamos fazer isso. A gente tem uma sala de. Eu, quando era professor, a sala de aula era minha, eu fechava a porta, era minha. Então, se você tem a sua sala de aula, vai de coração, gente, vai de coração, vai de coração. Você vai estar mudando a vida desses moleques, cara. E não falando mudando para o cara ser campeão olímpico, você falando mudando para o cara escolher uma profissão decente, para ele poder melhorar de vida, ter um bom salário, poder. Porque isso que dá educação, isso que dá opção de vida. E isso que acontece em outros países, né? Em outros países acontece isso. A gente tem, de novo, um povo maravilhoso, a gente tem professores maravilhosos, a gente tem tudo, né? Então, não vamos ficar esperando do outro. Vamos a gente fazer, né, gente? Não ficar esperando, né? Claro que votar bem ajuda bastante, mas
de 2 em 2 anos, né? Tem votação. Então, poxa, a vida ela continua. Começa amanhã. Não precisa esperar. Amanhã. Amanhã pega um livro, amanhã começa a escrever, amanhã começa a pensar sobre leitura. Amanhã, começa amanhã. Não espera. Ah, não, amanhã. É que nem regime, né? Vou começar na segunda-feira. Então vamos lá, amanhã. A gente começa amanhã. O nosso regime de leitura e alfabetização. É amanhã. Vamos embora, né? Fazer isso, né? Vamos embora, Ilan. Muito obrigado por você, por essa excelente reflexão, erudita, né, reflexão. Você que está aí com Covid, né? Está aí certamente febril, mas veio aqui Não, fazer a sua entrega, viu? não estou febril. Se eu tivesse Não febril, eu está não faria. febril. Não estou Ah, febril, então tá não estou joia, viu, Ilan? febril. Que bom. O que eu Pois é, estou, eu estou, meu coração está febril com a educação. É isso que eu tô. Eu tô assim, muito bem. estou aqui numa toada aqui de transformação. Ah, muito bem. Achei que você estivesse com febre, porque nós sabemos que você, né, hoje estava aqui magnífico, né, com um pensamento muito claro, mas você pensa muito rápido, fala um pouco mais Ó, rápido, né? ó aqui, Dá ó, para ó, sentir, febre, ó, ó. tá vendo, ó, tá vendo, ó, Olha só, vou mostrar para vocês, ó, vamos ver. vamos ver. Olha, tá vendo, ó, Olha só, tá muito bem, muito bem. 36,8, né? Tá Tem muito assim, bem. tem até oxímetro, mas esse eu não vou fazer aqui na frente de todo mundo para não passar vergonha. Muito bem. E olha, muita saúde para você, tá? Rápida Tá bom. recuperação. Muito excelente. Estou até fazendo aqui um pleonasmo aqui, meio incabível, mas excelente demais a sua live, a sua reflexão. Muito obrigado por participar desta 7ª semana Rede Pedagógica, né? Estamos aqui fechando com chave de ouro. E lá, a Rede Pedagógica está sempre de portas abertas para você. Obrigado, gente. Obrigado. Encontro vocês na próxima live, que a gente tem uma live aqui também muito bacana. Acho que é final de agosto agora, né? Final de Ou agosto. setembro? Final de Final de agosto. agosto. A gente tem uma outra live, a gente vai se encontrar e vamos nos falando. Muito bem. Muito obrigado, Ilan. Imagina. Um abraço, pessoal. Tchau. Então, pessoal, esse daí foi Ilan Breman, né? O autor de vários livros, né? Maravilhosos. Vou mostrar aqui para vocês alguns deles, né? E até já mostrar e já ir recomendando livros maravilhosos, como, por exemplo, Até as Princesas Soltam Fogo. Deixa eu mostrar aqui para vocês alguns desses livros, né? Por exemplo, A Tiara de Clara. Olha, pode deixar seu filho, seu aluno ler, né? Bem tranquilo, é só coisa boa, tá? Texto muito bem escrito, muito bem fundamentado. O Ilan, que é doutor em educação, já foi contador de histórias, inclusive em hospitais, para crianças enfermas, né? Ele que é uma pessoa super comprometida, né? Veio aqui, gente, nessa situação, né, com o Covid, mas veio aqui entregar a sua palavra, né? Muito bacana mesmo. E lembrando, olha, nós recomendamos que vocês adquiram esses livros, recomendem, façam projetos, né, aí com seus alunos. E nós estamos sorteando, né, tesouros aqui, já que o meu nome significa, como disse o William, guardião, né, de tesouros. Eu estou aqui como guardião desses tesouros aqui. E nós estamos sorteando 7 livros desse tesouro, livros autografados por Ilan Breman. É só você ir em www.redepedagogica.com.br/sorteios. O sorteio será amanhã, às 20 horas. Você não pode perder. Olha, estamos aqui chegando ao final dessa jornada, 7ª semana Rede Pedagógica. Daqui a pouco a Érica vem conversar com você sobre o certificado. Gente, às 10h30 ela vem conversar sobre o certificado. Vocês já podem, daqui a pouco, expedir o seu. Cada semana na Rede Pedagógica a gente cresce, a gente se edifica muito aqui com vocês. Vocês são educadores maravilhosos, super comprometidos. Nós aprendemos muitíssimo com vocês. A gente cresce, a gente se motiva, não é? Porque realmente é muito bacana estar no meio de pessoas com essa responsabilidade social
incrível que são os educadores. Quero aqui mandar um abraço para algumas pessoas que vão representar todas as demais. A nossa vontade é sair abraçando, né, uma a uma, cumprimentando, abençoando, né? Cada nome aí abençoado. Tenho certeza que esses nomes que estão aparecendo aí nos comentários são todos nomes muito abençoados, né? E nós vamos aqui então escolher 10 nomes, e esses nomes vão ser aqui pronunciados para representar e abençoar todos os demais. Vamos lá, olha, Luciana Gomes, Carmen underline OSCJ, Analice Cassiane, Rosilvânia, Josiela, Elaine Barros Faustino, Silvana Dantas, 33, ela falou aqui, eu peguei logo o nome dela. Também Rose Souza, 26. Vandinha, 3975. Claudeni, underline, Santana. Vocês também foram perfeitos, viu, querida? Muito obrigado por participar dessa formação. Também aqui, olha, Maria, underline, J.1997. E também, olha só, artecia.larice Murielli, nossa querida Larice Murielli, que está aqui também participando desta programação, ela que é cheia de talento, né? Como, né? Todas vocês são cheias de talento, e eu conheço algumas, e realmente é impressionante. Também quero citar aqui Neudiele, isso mesmo. Também, olha, Dinamara Filazzi e também Natália Meire e também Cristineide underline 20. E agora, um último nome que eu vou citar aqui, para fecharmos aqui essa chamada aqui de bênçãos aí para vocês, né? Bênçãos de aprendizado, bênçãos de esclarecimentos, né? Milton.rodrigues.16049. Forte abraço para vocês, gente. Olha, se você gostou dessa formação da 7ª Semana Rede Pedagógica, eu tenho uma proposta para você. Ontem eu fiquei emocionado que nós fizemos, né? A Érica fez uma live aqui com algumas pessoas que estão participando da formação desta 7ª Semana Rede Pedagógica, pessoas que trouxeram as suas experiências, falaram um pouco das suas regiões, do seu histórico de vida. Nós ficamos emocionados, né, de saber que esse movimento, né, social, que é a Semana Rede Pedagógica, está levando formação para todos os cantos do Brasil, para todas as partes do país e também do exterior. Nós ficamos realmente impressionados, encantados com os depoimentos que foram prestados ontem. Depois vocês podem ver, lá na trilha do curso vai ter lá essa live secreta de que alguns participaram e fizeram lives aqui, né, conversaram ao vivo com a Érica, foi sensacional. Então, e lá, em um dos depoimentos, né, a pessoa, a menina, a professora, falou o seguinte, olha, alguém, uma amiga minha, me falou da Semana Rede Pedagógica, ela foi usada por Deus, ainda usou essa expressão, né? E eu estou aqui fazendo, estou me edificando, estou gostando bastante. Então, veja bem, se você realmente se sentiu abençoado, contemplado com este, não é? Com esta formação, com este curso, fale para uma pessoa, convide uma pessoa para fazer. É 100% grátis, tá? Vai ficar grátis aqui mais 30 dias, tá? Não precisa pagar nada. A gente se sente já muito, muito contemplado, não é? Com a difusão do conhecimento, com a difusão dos valores. Na verdade, o que mais interessa para a rede pedagógica é isso. Não é? Aqui a questão, né, econômica é subsidiária. Importa mais, não é, o movimento, a educação, a formação em si. Não é? Se nós conseguirmos tocar o coração de vocês e vocês né, tocarem o coração das crianças, nós já vamos nos sentir plenamente abençoados, gente. E os professores também que vêm aqui
todos, né, têm esse depoimento, são abençoados aqui pelos comentários, pelas reações que vocês, né, carinhosamente publicam aqui no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Forte abraço para vocês. Olha só, nós vamos voltar, né? Sabe aqueles desenhos animados, né, que o vilão perde no final e fala, eu voltarei, né? Agora coloque isso ao inverso, né? Quando a coisa boa volta, né? Volta sempre e nunca vai embora, porque fica no coração da gente ali palpitando o tempo todo. A 7ª semana Rede Pedagógica está acabando, mas a 8ª semana Rede Pedagógica começa no dia 1º de novembro. Vai ser do dia 1º ao dia 7 de novembro. E o tema vai ser avaliação. Avaliação. Não só avaliação do aluno, avaliação do professor, avaliação da nossa praxis, né? Avaliação da própria avaliação. Vai ser uma formação espetacular. Começa dia 1º de novembro, daqui a pouco você já vai poder fazer a sua inscrição. Ainda hoje vamos liberar as inscrições para vocês participarem. Gente, olha, coração aqui batendo forte, né? O William quase chorou aqui agora há pouco, realmente é emocionante participar com vocês, porque, né, como disse aqui outro dia a professora Ana Tati, não é? Não tem cartas na manga, né? A gente se entrega aqui por inteiro, porque nós sabemos que você também, quando entra em sala de aula, fecha a porta, a turma é sua, como disse o William, você se entrega ali por inteiro, com tudo o que você tem, não é? E juntos nós estamos transformando esse país. Nós somos a maior rede de educadores da América Latina e vamos continuar crescendo. Gente, olha, forte abraço, já estou com saudade. Até mais!